Então, fechamos já a nossa teoria sobre os nossos conjuntos e acaba que dentro do nosso conjunto dos inteiros existem algumas peculiaridades e é sobre essas que eu vou falar, mais umas outras coisinhas que fazem parte do nosso edital e que são importantíssimas serem faladas e que mais para frente estaremos também praticando. Por quê? Porque, na verdade, na prova não vai cair assim, ó, calcule o MDC entre tanto e tanto. Não, ele vai te dar um problema e com base no seu raciocínio, você vai ter que sacar o seu MDC e o nosso MMC. E é sobre a nossa primeira parte que eu vou falar agora, que é o nosso MDC. Nosso MDC é o nosso máximo divisor comum. Alguns chamam de maior divisor comum, mas o normal mesmo usado por todos os autores de livros de matemática, é o nosso máximo divisor comum, tá bom? Mas ele não deixa de ter essa ideia mesmo, tá? Mas, de maior, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos divisores do número 36. Aí você para e pergunta assim, pô, Renan, como é que eu vou saber quais são todos os divisores do número 36? Você botou aqui, mas fica meio óbvio, né? Vamos pensar da seguinte maneira: eu sempre coloco o número que eu quero saber, os divisores, tá bom? E eu faço aquela barrinha nossa que é bem parecida com a do MMC, tá? E veremos mais para frente. E eu começo a fazer divisões sucessivas entre os números, tá? Até chegar usando os nossos números primos. Vou começar com 2, porque é primo, mas repare uma coisa, nesse caso aqui, você não precisa ficar se preocupando em botar os primos em ordem, tá bom? Você pode colocar o maior, o menor, não importa, porque a gente já viu lá atrás no nosso teorema da fatoração única. Então, ou seja, se eu começar aqui dividindo por 3 e depois colocar o 2, não tem problema. Por quê? Porque o que me importa é a quantidade de fatores do número 3 e a quantidade de fatores do número 2. E essa quantidade aqui é única, tá? Por causa daquele teorema nosso da fatoração única. Então não fica preocupado com colocar na ordem, tá? Então, ou seja, vamos começar. Me desculpe. Vamos começar então aqui a fazer a primeira divisão. Vou dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. E dividido por 2 novamente dá 9. E dividido por 3 dá 3. E que dividido por 3 novamente dá 1. Então está aqui. Através desse dispositivo aqui, a gente já sabe quem são os nossos fatores únicos. Então, ou seja, eu posso escrever 36 como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá bom? Me desculpe mais uma vez. E a partir daqui eu começo a pensar do seguinte. O 1 é divisor comum de qualquer número. E eu não me refiro somente aos números inteiros, aos números racionais e aos números irracionais. O 1 como ele é o elemento neutro da nossa multiplicação, ele também vai ser o elemento neutro da nossa divisão. Tudo bem? Assim como o zero é o meu elemento neutro da minha adição, o zero também será o elemento meu da minha subtração. E eu te chamo aqui também uma atenção. Soma é o resultado da adição ou da subtração. Tá bom? Mas enfim, vamos aqui ao que nós pensamos. Então, o primeiro divisor sempre de qualquer número vai ser 1 e eu coloco sempre 1 aqui para eu lembrar de botar ele. E daqui em diante eu venho fazendo multiplicações sucessivas. Como? 1 vezes 2, 2. Então, eu já tenho dois divisores. O 1 e o 2. Vou te mostrar que a gente vai achar todos eles. Ó. Eu tenho o 1 e o 2. E aí eu pego, 1 vezes 2 eu já fiz, então eu pego 2 vezes 2, 4. Então, ó, ganhei mais um número aqui. E aí eu continuo descendo. 1 vezes 3, 3. Então, 3 entra. Aí vem 2 vezes 3, 6. E aí o que acontece? Eu multipliquei com esse 2. Mas se eu pegar esse 2 e multiplicar por 3 novamente, eu vou encontrar o 6 de novo. Então não faz sentido, né? Então eu venho já aqui para o lado. 4 vezes 3, 12. 12. Depois eu continuo descendo. Lembrando que 2 vezes 3, 6 eu já fiz. E 4 vezes 3, 12 eu também já fiz. Então eu parto para cá. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3,
18 e 12 vezes 3, 36. Então tá aqui, ó, viu? Todos os nossos divisores de 36 bem aqui, tá vendo? E é claro que se você reparar, as extremidades vão dar o resultado. 1 vezes 36, 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. E 6 vezes 6, 36. Bem, então, ou seja, os nossos divisores nas extremidades, eles dão o valor do nosso produto. E eu vou te chamar a atenção que isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver falando sobre Bhaskara. Por incrível que pareça, muitas das vezes as pessoas acham que não serve para nada, mas eu vou te lembrar desse MDC na hora que a gente estiver resolvendo equações do segundo grau para ficar até mais rápido. Pois bem, então, ou seja, aqui eu tenho o conjunto dos meus divisores de 36 e aqui eu tenho os meus divisores do meu número 48, que eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz com o 36, inclusive te aconselho a você tentar achar todos os divisores aqui de 48 usando esse método que eu fiz agora para fixar na sua cabeça. Pausa o vídeo agora e faça, porque é um aprendizado formidável e você não vai esquecer. Muito bem, então, dando prosseguimento, vou levar em consideração que você já fez, já achou todos os divisores aqui de 48 e o de 36, e eu vou te chamar a atenção para o seguinte: existe uma interseção entre esses dois conjuntos. Aqui, ó, ou seja, os divisores que eles têm em comum, né? Então, se eu procurar o 1, que já era óbvio, que é o de todos, está aqui. Olha só, como é número par, então o 2 está presente em todos eles. Eu tenho o número 3 também presente, o número 4 também está presente, o número 6 também está presente e o número 12. São os nossos números que são tanto divisores de 48 como são divisores de 36. Porém, o maior número desse conjunto interseção aqui é o número 12. Então, o 12 é o maior divisor comum entre o 36 e o 48, ou, se você preferir, que é um termo da nossa matéria, é o máximo divisor comum, tá bom? Então, ou seja, significa que se existe um número, o maior número inteiro positivo que divide tanto 36 quanto 48 ao mesmo tempo, é o número 12. E o menor é sempre 1, tá? E o 1 não faz muito sentido para aquilo que a gente vai procurar. A gente sempre interessa a gente achar o maior, tá bom? Então, tá aqui o 36 e o 48 é o nosso máximo divisor comum. E dando ainda prosseguimento, eu não vou falar agora a importância do nosso MDC, mas existe duas maneiras da gente estar calculando o nosso MDC entre dois números, né? Perdão, três. A primeira é essa que eu acabei de fazer com você, né? Eu faço a fatoração única tanto do 36 quanto do 48, né? E aí eu comparo os dois, né? E aí faz esse curso de interseção. Ou então eu vou para o segundo, que é vamos dizer assim, uma linha desse do primeiro. Eu fatoro cada número, então aqui eu vou pegar, no nosso caso aqui, o exemplo 120. O 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e o 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E eu vou pegar os elementos que ele tem em comum. Repare uma coisa, o 2 é um elemento comum, mas, repare, o 2 aqui está elevado a 3 e aqui está elevado a 1. Se não é, aqui tivesse 2 elevado a 3 e aqui tivesse 2 elevado ao quadrado, tá bom? Ao quadrado, eu consideraria como fator o 2 ao quadrado. Tudo bem? Eu consideraria aqui porque esse daqui é o maior comum. Porque 2 ao cubo, se você lembra lá das nossas regras, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2. Então, eu vou pegar esse termo aqui. E esse daqui não é mais coincidente com o de baixo. Isso hipoteticamente falando. Mas, como nesse caso aqui, todos os elementos do 210 são de índices 1, eu vou somente procurar os outros comuns. Então, por exemplo,
eu tenho aqui o número 2, eu tenho o número 3 e eu tenho o número 5. Esses são os fatores comuns entre esses dois números. E o que eu faço? Eu simplesmente multiplico todos eles. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o MDC entre 120 e 210 vai ser 30, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. E aí eu te aconselho novamente, vá lá e faça, ache todos os divisores de 120 e ache todos os divisores de 210. E você vai ver que quando você começar a comparar o que eles têm de comum, o maior comum entre os dois será o número 30. Então essa é uma primeira maneira de você fazer o MDC. Mas é claro que ela não é única. A outra maneira é a gente fazer o nosso jogo da velha, tá bom? Que é o mais clássico de todos. Eu faço aqui, né, como você fazer um joguinho da velha. E isso aqui é como se fosse divisões sucessivas, tá bom? Se você preferir também, para não esquecer, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 210 e vou dividir pelo 120. E como o dobro de 120 é 240, então eu sei que é por 1. Então, 1 vezes 120 para 210 falta 90. Esse resto aqui, ele passa dividindo novamente. Então, eu vou pegar aqui o 90 e vou dividir por 120. Por isso que fica muito complicado usar esse sistema aqui, ó, porque eu teria que apagar o meu quociente para poder trazer o número aqui para baixo. E eu vou fazer as divisões sucessivas. Como por esse método aqui vai ficando muito confuso, eu vou usar o meu sistema aqui, né, de, se eu não me engano, é de Euler, tá? Euler que fez esse algoritmo, para ficar mais fácil. Então, o que eu faço aqui, ó, no nosso joguinho aqui da velha? Eu coloco 120, aqui no meio vai ser a minha linha dos divisores. Essa linha aqui de cima eu vou colocar os quocientes. E aqui embaixo eu vou colocar os restos. Então, na verdade, se você olhava quando eu estava fazendo as divisões sucessivas, os meus quocientes estavam ficando aqui embaixo. Então, para ele deixar de me atrapalhar, eu passo a colocar eles em cima. Então, opa, não é 120, é 210. A gente volta para a mesma conta, então eu coloco 210 dividido por 120, coloco 1, deixa resto 90 e eu continuo a minha divisão. Agora eu vou dividir por 90, coloco 1 também, 1 para 90, 1 vezes 90, 90, para 120 faltam 30. Continuo fazendo a nossa divisão. Eu sigo na nossa linha. Trago 30 para cá, e agora é fácil, né? 3 vezes 0, 0, para 0 nada, 3 vezes 3, 9, para 9 falta nada, 0. Então, ou seja, o último número que restar aqui é o meu MDC, que é o mesmo que eu também encontrei fazendo a fatoração única. Então, tem esses dois sistemas de eu estar encontrando o MDC. Esse sistema aqui é o mais comum porque normalmente eu preciso encontrar MDC entre dois números. Como eu citei para você, que a gente vai ver quando a gente estiver estudando equação do segundo grau, como é dois números, então normalmente o MDC a gente usa para dois números, tá bom? E, é claro, existe a possibilidade, sim, existe casos que você pode precisar trabalhar MDC entre três números. E aí, qual é a melhor solução? Aí, para você não perder tempo, eu acho que a melhor opção para você é fazer a fatoração dos três números, e aí você procura pelos índices. Lembrando, claro, né, que esse segundo método aqui também é muito interessante. Na próxima aula eu continuo falando ainda mais sobre MDC. Te vejo lá.